Olá, boa noite, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Hoje o assunto é sobre o Código de Trânsito Brasileiro, legislação. Esse assunto cai em muitos concursos públicos. Cai para motorista, cai para Polícia Rodoviária Federal, cai para vários concursos aí este tema, tá bom? É uma parte, né, obrigatória da bibliografia de quem vai prestar o concurso. Porém, o que eu vou pedir? Não precisem ficar focados no número de artigo, tá? Porque no próprio enunciado da questão já vai estar o número, qual é o código, né, do que fala. Então não precisam ficar presos, e sim no contexto, o que a lei determina, tá? O que a lei determina. E nós teremos simulados durante as explicações e no final também, tá bom? Apesar deles colocarem todo o Código de Trânsito Brasileiro na íntegra, não é todo o código que cai na prova, nós sabemos disso, né? Vocês podem ter uma base pelas provas anteriores, né? O que eles mais perguntam. Então, assim, na parte do Código de Trânsito cai muito a questão sobre velocidade, o que pode, o que não pode, ultrapassagem, né? E conforme formos tendo a aula, eu vou focando no que mais cai na prova, tá? Nem tudo é necessário, ok? Então a gente vai focar no que realmente eles perguntam na prova de vocês. Vamos lá? Vamos iniciar? Novo Código de Trânsito Brasileiro, infrações e penalidades, normas gerais de circulação e conduta e habilitação. Então, de uma forma geral, vamos lá? O Código de Trânsito é a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. Ela foi criada em 97, porém, posteriormente a isto, teve alterações. Nós tivemos alterações em 2009, 2004, 2013 e por aí vai. Então, assim, esse código, ele já está atualizado, tá? Ele já está atualizado. Vamos lá? Então, no artigo 1 começa assim: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Então, veja, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, por veículos, por animais. Então, todo trânsito não é só veículos, né? Quando fala trânsito, o trânsito, as vias públicas, seja elas quais forem, elas são circuladas por automóveis, né? Por veículos, por pessoas, por animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Então, é de forma geral. No parágrafo 2º, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, cabe ao Sistema Nacional de Trânsito, quando fala nacional, a nível nacional, é para todo o Brasil. E o foco, né, como ele é criado, né, esse sistema, esse órgão, fica no Distrito Federal, ok? Então, ele é da União, ele é federal. É de lá que sai todas essas leis, né? Todos esses códigos, né, essas leis, enfim. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços. Então, o que acontece? O Sistema Nacional de Trânsito, ele é um órgão que cuida de toda essa parte. Então, eles é que devem verificar um trânsito seguro, eles têm que verificar tudo para o cidadão, né? Ação, omissão, erro, tudo é de competência do Sistema Nacional de Trânsito. Deixar uma via tranquila, as estradas, né?
para a pessoa poder viajar, as ruas, enfim, todas as vias, ok? Então, é responsabilidade deles, ok? É um direito de todos e dever deles. Quinto parágrafo, Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida. Então, tudo que eles forem fazer, em primeiro lugar, está pensando na vida do cidadão, né? Tudo para que não ocorra o pior, tá? Então, em primeiro lugar, está a defesa da vida e nela está incluída a preservação da saúde e do meio ambiente, ok? Vamos lá. Aqui é mais conceito, tá? Não sai perguntas diretamente ligadas daqui. É mais o conceito para saber o que é, né? Quem é que toma conta, esse Sistema Nacional de Trânsito, que quando fala trânsito envolve pessoas, veículos, animais, que eles fazem de tudo para garantir, né, o bom andamento. Em primeiro lugar, a prioridade é a defesa da vida, tá bom? São conceitos. Vamos lá. Artigo 2º. São vias terrestres, urbanas e rurais, o que é considerado vias terrestres, urbanas e rurais. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias. Então, todos esses exemplos entram como vias terrestres, sejam urbanas ou rurais, tá? Que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. O parágrafo único. São consideradas vias terrestres também as praias abertas à circulação pública. Então entra, né? As praias também entram como vias terrestres, né? Só que não pode adentrar, dependendo do local, com carro, aquelas coisas todas. As vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, que é aquele trajeto, né, que os condomínios fazem para a entrada do carro ou fazer a voltinha em frente ao condomínio, essas coisas. E as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, tá? Então também todo esse código também entra tanto para os condomínios, para os estacionamentos, ok? Serve para eles também. Artigo 3º. As disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como os proprietários, os condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas neles expressamente mencionadas. Artigo 4º. Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste código são os constantes no anexo 1. Então, repetindo, aqui é o início do conceito, né? Eles explicando, claro que vocês, na área de vocês sabem o que seria uma via terrestre, mas nós temos que passar tudo conforme a lei pede, tá? Mas nós vamos focar daqui a pouco no que cai na prova de vocês, prova do concurso, ok? Continuando. Capítulo 2. Sistema Nacional de Trânsito. Vamos ver. O artigo 5º. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos, porque são vários órgãos, né? Vários órgãos compõem esse Sistema Nacional, porque o Sistema Nacional é do Brasil inteiro, tá? Então, o Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos que são da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de todos, tá? E depois eles vão dividir quem toma conta do quê, certo? Daqui a pouquinho a gente vai ver as siglas. Quem já dirige, né? Vocês que dirigem, vocês sabem os órgãos, cada órgão para que serve, mas nós vamos focar também. Tem por finalidade o exercício das atividades. Então, o Sistema Nacional de Trânsito, eles vão planejar, administrar, normatizar, pesquisar, registrar, licenciar os veículos, fazer formação, habilitação, a reciclagem dos condutores, educação para o trânsito, a engenharia, o tráfego, né? Operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações, de recursos e aplicação de penalidades.
Então, o Sistema Nacional de Trânsito, ele é responsável por tudo isso. Só que ele vai dividir em vários órgãos, né? Ele é geral, porém tem os subsetores. Então ele vai falar, olha, esse setor é para cuidar de licenciamento, esse setor é para cuidar disso, esse setor é para cuidar daquilo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, assim, coisas básicas, eles fazem muito mais, mas basicamente o que seria? Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental, educação para o trânsito, fiscalizar seu cumprimento, fixar, mediante de normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Então, resumidamente, né? É o Sistema Nacional de Trânsito que vai cuidar de tudo sobre o Código de Trânsito que nós vamos ver. Porém, dentro do Sistema Nacional de Trânsito tem vários nomes de órgãos que nós vamos ver daqui a pouco. Quem cuida do quê? Vamos lá. A composição e a competência do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o Sistema Nacional de Trânsito, ele vai ter o CONTRAN, ele vai ter o CETRAN, ele vai ter o CONTRADIF e outros órgãos, né? A JARE, faz parte a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal, enfim, nós vamos ver daqui a pouquinho um por um. Então, lembra que eu falei? O Sistema Nacional, ele é para o Brasil inteiro. Porém, ele tem os órgãos que cuidam de cada parte que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui, ó. O artigo 8. Os estados, o Distrito Federal, os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Veja, do artigo 9 até o 19 é justamente falando dos órgãos que compõem, né, o Sistema Nacional de Trânsito. Então, olha os órgãos principais que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos o CONTRAN, que é muito falado aqui no Código de Trânsito brasileiro. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, tá? Então, dentro tem o Sistema Nacional de Trânsito e aqui são os órgãos que compõem esse Sistema Nacional. Então, o CONTRAN é um deles, que toma conta, faz o Conselho Nacional de Trânsito. O CETRAN, Conselho Nacional... Opa, tem uma palavrinha errada aqui. Aqui, gente, depois vocês arrumam, é Conselho Estadual aqui, ó, não é nacional, tá? Aqui o CETRAN é estadual, o CONTRAN que é nacional. Depois tem que arrumar aqui a palavra estadual. Deixa eu já, só um minutinho, deixa eu já arrumar aqui, para não ficar errado. Só um minutinho. Deixa eu já arrumar para ficar certinho aí para vocês. Deixa eu arrumar a palavra aqui para não ficar errado. Aqui é estadual, tá, gente? Estadual. Não fica errado. Não pode ter nada errado aí. Deixa eu salvar. Ok. Vamos lá, continuando. Então, o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito e o CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito, tá? Então, o CONTRAN é a nível nacional e o CETRAN a nível estadual, ok? O CONTRADIF também é um conselho de trânsito, porém ele é diretamente do Distrito Federal, da União, tá? A JARE, o que significa JARE? Juntas Administrativas de Recursos e Infrações. A JARE é o que nós
chega na nossa casa, se você comete, por exemplo, uma infração, alguma coisa que tem que pagar, então é essa JARE aí, tá? Que é paga. RENAC, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, né? Alguns falam RENACH, mas é RENAC. RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, e o RENAINF, Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Comer um tô aqui. Ok. Veja. Então, nós temos esses órgãos que são os principais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. CONTRAN, CETRAN, CONTRADIF, JARE, RENAC, RENAVAN, RENAINF. Ok? Os artigos 20 a 25, nós não focaremos, porque eles não caem no concurso de vocês. Mas só para vocês saberem, eles se tratam da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, tá? O foco da pergunta não é voltado à Polícia Rodoviária Federal. A não ser quem vai prestar concurso, né, da Polícia Rodoviária Federal, aí sim tem que ler realmente os artigos 20 a 25, ok? Vamos lá. Normas de circulação e conduta. Artigo 26. Usuários das vias terrestres devem... Aí, nós não vamos elencar todos, somente o que realmente interessa a vocês, ok? 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar a existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Então, veja, você tem um veículo ou você vai trabalhar com o veículo da empresa. Antes de mais nada, antes de colocar na via pública, né, antes de dirigir, você vai verificar se ele está em boas condições para poder seguir uma via pública. Além de verificar se ele está com combustível. Por quê? Nós vamos ver aqui que se de repente ele para em algum lugar por falta de combustível, que seja a falta da sua atenção de não ter colocado, também leva a multa aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo. Artigo 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança de trânsito. Estar atento, estar descansado, não estar no celular, estar prestando atenção no trânsito, né? Se tiver alguma pessoa do lado, não ficar conversar, mas não ter que ficar olhando para a pessoa, né, no caso. Celular, nem pensar no trânsito, né, gente? Se você estiver trabalhando com o carro da empresa, né, normalmente vai atrás alguém, né, não na frente para tirar sua atenção, enfim. Vamos lá. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Então, vamos lá. 1. Circulação pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas, tá? Então, normalmente do lado direito da via. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, né? Tudo isso, gente, nós já sabemos. Vocês que trabalham diretamente como motoristas, né? Ou que não trabalham, mas que usam carro, sabe disso. Mas para concurso público eles frisam novamente, né? Porque cai perguntas, então tem que frisar. Bem como em relação ao bordo da pista, considerando no momento a velocidade, as condições do local, a circulação, o veículo e as condições climáticas. Então, se tiver nevoeiro, neblina, né, tem que tomar cuidado, reduzir a velocidade, aquela coisa toda. 3. Quando veículos transitando por fluxo que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Quem vai ter preferência de passagem? A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente da rodovia, aquele que estiver circulando por ela. B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela.
C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor, ok? 4, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Tá? Então, nós sabemos os carros que devem ir pela esquerda, os carros que têm que ir os automóveis, né? Que tem que ir pela esquerda, os que tem que ir pela direita, enfim. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas, acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Então aqui, gente, é falando mais da circulação, né? Para não haver atrito aí. Vejam, continuando. Os veículos destinados a socorro, né, gente? Então a gente tem que dar a passagem para eles, nós sabemos disso. Se for um carro de ambulância lá do SAMU, carro da polícia, tem que dar a passagem, né? Os veículos destinados a socorro de incêndio, né? Os bombeiros, salvamento, polícia, de fiscalização e operação de trânsito, ambulâncias. Além da prioridade de trânsito, também tem livre circulação, estacionamento e parada. Então, além deles terem a preferência para trafegar, vocês têm que dar passagem para eles, eles também têm o direito ao estacionamento e à parada. Quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro, iluminação vermelha, né? Então, normalmente, esses carros têm, a ambulância tem, o carro do bombeiro tem, né? A polícia tem, enfim. Então, vamos lá. 8. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma prevista, né, do CONTRAN. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda, né? Então, gente, tem que prestar muita atenção no trânsito, né? Nós temos que dirigir para nós e para os outros, enfim. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a. Nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. B. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. C. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Então, gente, fazer uma ultrapassagem precisa estar atento a tudo isso, tá? Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá. Então, a pessoa vai ultrapassar. Ele deve indicar com antecedência a manobra pretendida, né? Acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo um gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas. Então, acontece em muitos lugares o automóvel precisar passar
mas tem o trem, né? Então tem que tomar cuidado aí, porque a preferência é no caso do trem, ok? Tem que tomar muito cuidado. 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, ele deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, precisa tomar cuidado, principalmente se for crianças, né? Deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas ou aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes, viadutos, nas travessias de pedestres, exceto quando houver a sinalização permitindo a ultrapassagem, né? Se não tiver sinalização, não. Artigo 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem nenhuma. Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou que vão cruzar, considerando sua posição, direção e velocidade. Então, vejam, no concurso passado, para motorista, por exemplo, caiu uma pergunta a respeito de ultrapassagem, que nós vamos ver no simulado. Então, assim, todo cuidado é pouco, né? Se vai, tem que fazer todas as normas de conduta aí, conforme o CONTRAN, ok? Vamos lá. Do 35 ao 38, continua a mesma explicação, tá? Essa parte não cai assim. Depois, se vocês quiserem reler essa parte, mas assim, o artigo 35 foca sobre manobra, né? Os cuidados com a manobra. O 36, quando você vai ingressar numa via. O 37, sobre o acostamento. O 38, antes de você entrar à direita ou você entrar à esquerda, os cuidados que você deve ter. Então, são coisas do nosso dia a dia que nós temos que relembrar. E quando se trata de concurso, né, nós temos que focar no que realmente eles perguntam. Então, aqui, eles colocam todo o conteúdo do Código de Trânsito, mas não é todo o conteúdo que é solicitado na prova, tá? Então, aqui é uma parte para vocês darem uma relembrada aí. Vamos lá. 39 é a mesma coisa, a questão do retorno, né? O 39 aí é o retorno, ok? Que é a continuação da página anterior. E o artigo 40 também já caiu em concursos anteriores, que fala das luzes do veículo, né? Então, vamos ver, ó. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Então, já caiu essa pergunta no concurso anterior. 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando a luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis, tá? Providos de iluminação pública e nas rodovias, ok? Essa pergunta já caiu em concurso anterior, tá? Então, não podemos esquecer da luz baixa aí. Acesos os faróis, porém a luz baixa. 2. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar a luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou segui-lo, senão atrapalha o veículo da frente também, né? Ou vai cruzar entre ele e acaba foscando, né, a luz alta, acaba atrapalhando a visibilidade. 3. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas. Então, tem que ser algo rápido, né? Só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de
risco à segurança para os veículos, que circulam no sentido contrário. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Então, pisca-alerta somente nessa A e B. Imobilizações ou situações de emergência e quando a regulamentação da via assim o determinar. Fora isso, não é, apropriado. Durante a noite em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias, ok? Vejam, tem uma questão aí que caiu no concurso passado, justamente desse artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro, ao passar por túneis providos de iluminação pública, o condutor deverá: A. Trafegar com pisca-alerta ligado. B. Trafegar com farol alto ligado. C. Transitar somente com as lanternas ligadas. D. Trafegar com farol baixo ligado. Ou E. Transitar alternando o farol baixo e as lanternas. É uma pergunta que caiu no concurso passado, que eu vou deixar para vocês responderem, para vocês poderem treinar. Na próxima aula eu falo qual é a alternativa certa, passo o gabarito para vocês, tá? Mas não tá difícil, tá? Não tá difícil. E vocês que já estão acostumados, com certeza devem saber a alternativa correta aí. Vamos lá. Artigo 41 sobre a buzina. Será que eu posso ficar usando a buzina todo o tempo? Então, o condutor de veículo só poderá fazer o uso de buzina, já caiu em concurso também, desde que em toque breve, nas seguintes situações: para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes e fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo, Então, daí você dá a buzina lá para advertir: opa, não é sua vez, Ou buzinar para evitar um acidente, enfim. Ou uma advertência que você está dando a outro condutor, ou porque você vai evitar um acidente ali também. Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, Porque pode bater em outro, salvo se for por razões de segurança. Fora isso, não pode, frear de uma vez lá e pode acontecer do carro que está, você bater nos carros, Enfim. Outro simulado aí que caiu na prova anterior sobre buzina. A buzina, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, só poderá ser utilizada na seguinte situação: A. Para solicitar passagem nos cruzamentos. B. Somente em toques breves e em situações de emergência. C. Para os pedestres na mudança de sinal. D. Sempre que o veículo da frente demorar para sair no cruzamento. Ou E. Apenas em rodovias quando for ultrapassar. Essa, se cair na prova de vocês, um ponto a mais com certeza, Uma questão dessa tá fácil aí, ok? Vamos lá. Caiu no concurso passado. Artigo 43. Ao regular a velocidade. Então, vamos lá. Sobre velocidade também é algo que cai em concurso público. O condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo, da carga, das condições meteorológicas, como que está o tempo, o clima, a intensidade do tráfego, do trânsito, obedecendo os limites máximos de velocidade, ou seja, vai acelerar demais num lugar que não é para acelerar, principalmente se a via não estiver boa, se o tempo não estiver bom, enfim, Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada.
transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazer sem risco, né? Indicar de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. Então, a mesma coisa de frear, a mesma coisa de você querer ir a toda velocidade, né? Tem que tomar cuidado também. Assim como uma coisa, como é perigoso você frear de uma vez, assim também é você querer de flash também na avenida, ok? Tudo tem que ter um limite aí, tudo tem que ter, né, um bom senso. Vamos lá. Aqui nessas daí, o artigo 49 a 59 não cai para vocês, tá? Que é sobre bicicletas, ciclomotores, motocicletas, animais, não cai para vocês, o 49 a 59. Aqui, eu vou só focar no que é necessário. No artigo 44 é sobre cruzamento, tá? No 45, indicação luminosa do semáforo, então vocês têm que seguir o semáforo certinho. 46, a imobilização temporária de um veículo. Em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência. Então, assim, se acontece alguma coisa, né, e tiver que o veículo separado, né, que nós chamamos de imobilização temporária, tá? Aí, em caso de emergência, né, o carro quebrou, sempre tem que ter uma sinalização de advertência num distanciamento apropriado para colocar lá, né, a placa de sinalização, avisando que o carro vai ficar temporariamente ali, é uma situação de emergência, tal. 47, quando proibido o estacionamento na via, né? Então, estacionar na via é proibido, né? Tem alguns lugares que podem, tem alguns lugares que não podem. A parada deverá restringir ao tempo indispensável para embarque e desembarque. Então, não é para ficar o tempo todo. Então, é só a paradinha de embarcar, desembarcar e pronto, né? Não pode ficar parado em lugares proibidos aí, tudo bem? E o 48, nas paradas, operações de carga ou descarga ou nos estabelecimentos, nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, meio fio, né, que nós chamamos. Admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Então, são coisas, gente, que vocês já estão acostumados a ver, né? Só tem que relembrar se caso alguém faz alguma coisa que não pode ser feita no trânsito. Ainda mais na função que vocês vão exercer, né? A função que vocês vão estar utilizando a todo tempo o carro, então tem que tomar cuidado, porque ainda mais quando vocês estiverem com o carro da empresa, né? Então tem que tomar cuidado, porque pode acontecer um acidente ou o carro pode levar multa, né? Se você não fizer conforme as leis do trânsito, ok? Vamos lá. Outra perguntinha aí, caiu em concurso passado. De acordo com o artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro, sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo... Então, quem é que dá a regra, né? Que fala que precisa ter, em situação de emergência, precisa sinalizar a advertência ali, né? Quem dá essa regra? É o Ciretran, é o SPTrans, é o CONTRAN, é o ABDETRANS ou é o DETRAN do Estado? Tá? Quem faz esse trabalho está no artigo 46, nós acabamos de ver. Se cair na prova também, é um pontinho a mais aí tranquilamente, ok? Aliás, esse órgão que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, ele é o que é mais comentado o tempo todo, durante praticamente quase toda a lei do trânsito, tá bom? Outro, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em especial com relação às normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar, outra que caiu no concurso passado. O que é correto afirmar? A. O condutor
poderá efetuar ultrapassagem nas interseções e suas proximidades? Será? B. O embarque e desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor? C. Nas rodovias não iluminadas, o condutor deverá usar luz baixa, exceto quando cruzar com outro veículo, ou segui-lo devendo desligá-lo? D. Durante a noite, o condutor manterá as luzes de posição apagadas quando estiver parado para fins de embarque e desembarque de passageiros. Meu Deus, tem várias pegadinhas aí, só uma correta, né? Mas tem várias pegadinhas aí. Então, vocês vão escolher qual vocês colocariam como a correta. Tá? E posteriormente nós vamos ver o que vocês colocaram aí. Tá fácil, não tá difícil não, mas tem pegadinhas, fiquem espertos aí que tem pegadinhas. Outro. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, caso o condutor tiver seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, lembra lá no início que eu falei? A pessoa pode ser multada, sim, né? Ela não olhou se o carro se tinha ou não combustível antes de adentrar a uma via pública. Então, por esse fato, será penalizado. Qual será a multa dessa pessoa, né, que não colocou o combustível no carro e parou num lugar que não podia parar por falta de combustível? A, leve, B, média, C, grave ou D, gravíssima. Tá? Qual a multa, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, essa pessoa vai receber? Tá? Vamos lá. Artigo 60. Esse cai. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em 1. Vias urbanas e 2. Vias rurais. Nas vias urbanas vai entrar via de trânsito rápido, arterial, coletora e local. São 4, tá? Nas vias urbanas. É o trânsito rápido, arterial, coletora e local. Só existem essas. Já nas rurais, são consideradas vias rurais as rodovias, as estradas, tá? Que tem mais ainda circulação. Tudo bem? Então, as vias urbanas é o que nós estamos acostumados. Vamos supor, se você pega uma avenida, uma rua normal, ou é trânsito rápido, ou é arterial, ou é coletora, ou é local. Agora, as vias rurais são consideradas rodovias, então, e estradas, né? Rodovias e estradas. Anchieta, Imigrantes, como que é o nome lá? Anel Viário, Ayrton Senna, Dutra, enfim, tá bom? Vamos lá. Aqui vocês têm, eu nem coloquei, acho bom colocar com outra cor, para deixar grifadinho aqui, eu acho bacana sempre deixar. Aqui, gente, é a explicação de cada via. Eu acho bem bacana que é a explicação de cada via, né? Que às vezes a gente tira a habilitação, mas a gente não trabalha ali direto. A gente usa o carro, mas os nomes, né? Então, via, superfície por onde transitam os veículos, pessoas e animais, compreendendo pista, calçada, acostamento, ilha, canteiro central. A via de trânsito rápido é aquela caracterizada por acessos especiais com o trânsito livre, sem interseções de nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. A via arterial é aquela com interseções em nível, tá vendo? O rápido não é sem o nível, sem interseções em nível. Já a arterial é com, tá? Geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. A coletora é aquela a coletar e distribuir o trânsito, né? Ela que faz toda aquela distribuição, vai para lá, vem para cá.
e tem a necessidade de entrar e sair das vias de trânsito rápido e arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. A local é a caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, né? Ou seja, sem semáforos, destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas. A local, estradas e rodovias, que nós já tínhamos falado, a via urbana, ruas, avenidas, vielas, caminhos similares, abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuir imóveis edificados ao longo da sua existência, e vias e áreas pedestres, né? Vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres, né? Então, pedestre precisa atravessar a rua, sim, tem que tomar cuidado, porém ele tem, né, pela lei, ele tem que andar na calçada, ok? Mas ele precisa atravessar, enfim, não é todos os lugares também que ele pode atravessar, ok? Vamos lá. Artigo 61 também cai para vocês, tá? Eu vou falando o que cai e o que não cai. O artigo 61, sim. Sobre velocidade do veículo. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Então, sempre vai ter lá, né, a sinalização da velocidade máxima, que você tem que ir até aquela velocidade. Agora, quando não existir essa sinalização regulamentadora, então qual a velocidade máxima você vai ter que seguir? Quando não existir essa sinalização. Se for nas vias urbanas, vamos lá. Se for trânsito rápido, 80 km por hora. Se for vias arteriais, 60. Se for vias coletoras, 40. Se for vias locais, 30. Ok? E nas vias rurais, né, que são as rodovias, estradas, como que fica? Nas rodovias de pista dupla, 110 km para automóveis, caminhonetes, motocicletas e 90 km por hora para os demais veículos, né? Aqueles, no caso, um caminhão, por exemplo, ok? Aí tem que reduzir. E nas rodovias de pista simples, 100 km por hora, automóveis, caminhonetes, motocicletas e 90 para os demais veículos. Aí inclui os caminhões. E nas estradas, 60 km por hora. Então, tudo vai depender. Se tem a sinalização, você tem que seguir o que está lá determinado lá. Se onde você for não tiver essa sinalização regulamentadora, aí você vai ter que seguir, né, o que está aí. Vias urbanas, 80, 60, 40, 30, tá? Aí verificar se é trânsito rápido, se é via arterial, se é coletora, se é local e assim por diante, ok? Já caiu em concurso passado também a questão de velocidade. Daqui a pouco vocês vão ter também. Acabei de falar, vai ter uma aí. Quando uma via for caracterizada como coletora e esta não estiver sinalizada com placa de velocidade máxima permitida, um condutor não poderá ultrapassar a velocidade de... Acabamos de ver lá todas elas, né? E a coletora não pode ultrapassar quanto? Ok? Até quanto que pode? Vamos lá. Outro. Onde não existir sinalização regulamentadora, trafegando por uma via arterial, a velocidade máxima permitida será de... Também acabamos de ver. Se vocês estudarem o que realmente cai na prova, vocês já teve alunos que gabaritaram. São 20 questões dessa parte específica, né, dos conhecimentos específicos, e teve muitos alunos no concurso passado que gabaritaram, ou seja, acertaram todas dessa parte de conhecimentos específicos, tá? Mas tem que prestar bastante atenção e treino é o segredo, tá? Treino, muito treino das provas anteriores. Todos esses simulados são de provas anteriores, ok? Vamos lá. Artigo 62 também cai. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito da via. Então, ó,
Assim como existe a velocidade máxima, até quanto você pode ir, também existe a velocidade mínima, mas não pode ser inferior à metade da velocidade máxima, né? Então você não pode ir tão devagar, né? Nem tão rápido, nem tão devagar, você tem que seguir, ok? Então vamos supor, se for 80 a máxima, certo? Vamos supor, se for 80 a máxima, metade 40. Então você não pode ir menos da metade, menos do que 40. Se a máxima for 80, metade é 40. Você não pode ir menos do que 40 e assim por diante, tá bom? Bom, 64 a 67 só pincelando aí, fala das crianças que tem que andar, né, no banco traseiro. 65 fala dos cintos de segurança, tanto para o condutor do veículo como para os passageiros, todos que estão dentro do carro precisam usar o cinto de segurança conforme as normas do CONTRAN, tá? O artigo 66 foi vedado, tá? Não tem um 66 aí, porque ele foi tirado do novo Código Brasileiro. O 67, a respeito de provas e competições desportivas, né? Inclusive seus ensaios. Então, assim, tem lugares que tem que ter uma autorização para poder fazer o fechamento, né, da via para uma competição. Então, atletismo, né, a corrida, tal, precisa de uma autorização do trânsito aí, ok? Agora, se for competições, negócio de carro, não vai ter em vias públicas assim, né? Racha é crime, né? Então, aí é outras coisas, ok? Vamos lá. Uma questão aí, vejam a imagem. A imagem é de uma rodovia, né? Está escrito lá na placa 80 km por hora, tá vendo? Fiscalização eletrônica 80 km por hora. Então, veja. Essa imagem mostra uma rodovia sinalizada com uma placa de velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Sendo assim, estando a via em situação normal de trânsito, a velocidade mínima não poderá ser inferior a... Então, se a máxima é 80, qual seria a mínima? Tá? Tá, mamão com açúcar, hein? Não é eu que elaborei, não, é de provas anteriores, tá? Vocês podem ver que são das provas anteriores da VUNESP aí. Essa daí é VUNESP. Vamos lá. Aqui, no capítulo 3, da condução de veículos por motoristas profissionais. Então, assim, essa parte nós não vamos ver, tá? Por quê? Fala de motoristas profissionais, mas não é o caso de vocês. Transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas. Então, é esse tipo de profissional que eles estão falando, tá? E tá falando que precisa do descanso, não pode trabalhar 5 horas e meia direto, tem que descansar, enfim, por causa do trânsito, tal. Já, então, essa parte 67A, 67C, 67 não cai para vocês. No capítulo 4, pedestres e condutores de veículos não motorizados, é focado nos pedestres, então não cai para vocês, tá? Claro, vocês têm que, não pode ultrapassar o sinal, se é hora do pedestre, o pedestre atravessar a rua, vocês têm que prestar atenção, né? Tal. Mas aí o 68 ao 71 é focado para os pedestres, tá? Então não cai também para vocês. Vamos lá. O capítulo 5 sobre o cidadão. O que fala sobre o cidadão? Que nós estamos inclusos aí. O 72 e 73. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, solicitar o quê? Um lugar que não tenha sinalização, uma fiscalização, implantação de equipamentos de segurança. Então, todo cidadão tem direito a fazer essa solicitação, reclamar. Olha, tá tendo um acidente aqui perto da minha casa porque não tem nenhuma sinalização, não tem farol, não tem isso, não tem aquilo. É um direito de todo cidadão. No 73, o Sistema Nacional de Trânsito tem o dever
de receber essas solicitações e responder para a pessoa que fez. Não deixar a pessoa sem resposta, né? E tem um prazo para responder, não é quando eles querem não também, ok? Bom, no capítulo 6 fala da educação para o trânsito. É obrigatório o Sistema Nacional de Trânsito oferecer essa educação para o trânsito. Conscientizar as pessoas, o cuidado com o trânsito, evitar acidentes, palestras de prevenção. Então, tudo isso é o Sistema Nacional de Trânsito que faz, tá? E eles pedem para trabalhar nas escolas, desde a educação infantil, fazer esse trabalho sobre o trânsito, ensinar eles as luzes lá, né? O vermelho, o amarelo, o verde, para que serve. Então, assim, eles pedem para as escolas fazer esse trabalho de educação de trânsito e fora na escola também eles promovem, né, várias palestras, tudo para trabalhar, uma campanha nas redes, né, sociais, rádio, televisão, jornal, revista, outdoor, tudo fazendo campanha contra as pessoas que bebem no trânsito, a conscientização na hora de dirigir, a reduzir a velocidade, enfim, tá? Então, é obrigação aí, é dever do Sistema Nacional de Trânsito fazer isso daí. Vamos lá. Sinalização de trânsito. Então, o que eles falam aqui? Aqui também a gente vai dar uma pincelada aí. 80. A sinalização prevista, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Então, é obrigatório aquela sinalização que tem, né? Principalmente para atravessar, tanto para pedestre quanto para o condutor do veículo, né? 81. Nas vias públicas, nos imóveis, é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação, mobiliário. Por quê? Porque atrapalha a visibilidade da sinalização. Aí compromete a segurança do trânsito. Então tem que tomar cuidado, né? Às vezes o condutor do veículo acaba não tendo uma visão clara por conta de luzes que colocaram, propagandas que colocaram ali no lugar indevido, ok? Artigo 82, é proibido qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas, símbolos que não se relacionem com a mensagem de sinalização. Então, não pode, né? 83, qualquer tipo de publicidade precisa ter uma prévia aprovação. Não é simplesmente qualquer pessoa ir lá colocar uma propaganda e atrapalhar o trânsito, né? Precisa ter uma fiscalização também. Artigo 84, poderá retirar ou determinar a imediata retirada. Então, assim, tem o órgão competente do Sistema Nacional de Trânsito que vai determinar, pode colocar ou é para retirar agora, né? Então, eles tomam conta disso também. Artigo 85, a travessia de pedestres deverão ser sinalizadas com faixas pintadas e demarcadas no leito da via, né? Tem que ter a faixa lá de pedestres para atravessar. Artigo 86, postos de gasolina, oficinas, estacionamentos, garagens de uso coletivo deverão também ter suas entradas e saídas devidamente identificadas. Onde é a entrada, onde é a saída, tudo certinho, né? Para não acontecer nada, enfim. Artigo 87 87. Os sinais de trânsito classificam-se em... Então, nós teremos os sinais de trânsito que eles são verticais, tem os sinais que são horizontais, tem os dispositivos de sinalização auxiliar, tem os luminosos, tem os sonoros, tem gestos do agente de trânsito do condutor. Então, às vezes não é um sinal, mas sim a pessoa física ali, o agente de trânsito para dar o sinal, principalmente se o semáforo quebrar, né? Então tem que ter, ok? Mas é obrigado que tenha todos esses amparatos aí para tanto condutor quanto para pedestres. Vejam, no artigo 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção ou reaberta. Então, vamos supor, a via fechou para poder ser feita uma obra. Então, e não pode chegar ninguém de qualquer jeito e falar, pode abrir aí os carros passar. Não, tem que ser avaliado para verificar se pode voltar
ao tráfego normal, se os carros podem passar normal, não é simplesmente assim. Você tem que verificar toda a segurança da circulação ali, né? O artigo 89, a sinalização terá a seguinte ordem. Então, assim, o que significa? Vamos supor, em primeiro lugar vai estar o agente de trânsito, porque ele está em primeiro lugar. Então, acima, vamos supor, entre o semáforo e o agente de trânsito é para seguir o agente de trânsito, tá? Porque pode ter acontecido alguma coisa. Ele só estará lá se aconteceu alguma coisa. Então, a ordem é essa, tá? Primeiro, verificar o que o agente de trânsito está encaminhando, tá? O agente de trânsito. Depois do agente de trânsito, aí o semáforo. E, em terceiro lugar, as indicações dos sinais, tá? Então, se tiver um agente de trânsito, é porque aconteceu alguma coisa, tem que seguir o que ele disser, ok? No artigo 90, não serão aplicadas as sanções previstas nesse código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou correta. Ou seja, é claro, se tem um problema na sinalização, né, e acontecer alguma coisa, não é o condutor que vai ser responsável por um erro que foi do trânsito mesmo, né? Então, assim, a sinalização errada, não tinha, alguma coisa assim. Aí, o condutor não pode responder por um erro que não foi dele, ok? Vamos lá. Essa parte aqui não cai para vocês, tá? Nós vamos pular, mas eu só preciso falar sobre o que se trata. A respeito da engenharia de tráfego, né? Tem pessoas que são especialistas no tráfego, tanto na questão de fiscalização, policiamento de trânsito. Então, essa parte não cai para vocês, tudo bem? Mas existe sim uma engenharia de tráfego para analisar como está a estrutura das rodovias, das pistas, tal, se pode circular, se não pode. Então, é função destes profissionais aí, tudo bem? Aqui sim. Artigo 96 fala dos veículos, né? Como que estão classificados os veículos? Vejam, eles dividem em três: quanto à tração, quanto à espécie, quanto à categoria. Então, quanto à tração, quais veículos existem quanto à tração? Automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque ou semi-reboque. Se for por espécie, nós temos de passageiro, de carga, misto, de competição, de tração especial, de coleção, né? Então, aí vocês têm, para não perder tempo, eu não vou ler todos, tá? Quanto à espécie de passageiros, por exemplo, a bicicleta, a moto, o carro. De carga, por exemplo, caminhão, vou dar só um exemplo, tá? De cada um. Misto, utilitário, de competição, de tração de rodas, o caminhão trator, tem o especial, tem o de coleção. E quanto à categoria, nós temos aqueles oficiais, temos o de representação diplomática, temos o carro, né, o particular, né, o nosso, de aluguel, carro de aprendizagem, por exemplo, como que entraria o de aprendizagem? As autoescolas, por exemplo, eles têm os carros de aprendizagem próprios para ensinar quem vai tirar a habilitação, essas coisas, ok? Só para relembrar. Aqui nessa parte, deixa eu ver. Não. Essa parte também eu vou pular, porque não cai para vocês, que é mais sobre transporte de cargas, né? Então, não é só voltado a motorista, mas é mais carga, caminhões, essas coisas. Então, nós vamos pular. Segurança dos veículos, nem tudo a gente vai olhar, só o que realmente é principal. Os 103, 104 e 105, só o que está de amarelinho, o veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança. Né? Então, isso a gente falou lá no início. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, controle, emissão de gases poluentes de ruído, avaliados mediante inspeção,
E o 105, equipamentos obrigatórios dos veículos, né? Os equipamentos obrigatórios também são ditos pelo CONTRAN. Então, assim, entre eles, né, nós sabemos, o cinto de segurança é primordial, né? O encosto da cabeça, essas duas, o airbag frontal, enfim, são partes importantes que nós não podemos deixar de verificar. O extintor que fica no carro, né? Essas coisas todas. Então, assim, nós precisamos verificar se os cintos de segurança estão ok. Então, entrou no veículo, antes de entrar no veículo, principalmente quando vai viajar ou vai trabalhar com o carro, dar uma geral aí para ver se está tudo ok referente aos equipamentos obrigatórios. Aqui não cai para vocês, por isso nós vamos estar pulando, tá? O 106 ao 113, não, só para vocês é o 111, tá? Vocês podem pular 106, 107, 108, 109, 110, 113. O 108, o 111, aliás, não cai, mas é para todos os tipos de carro. Então, não pode, né, colocar como que chama aquele adesivo no carro? Esqueci o nome agora, aquela película, né? Você quer deixar o carro bonito, quer deixar ele tudo preto, né? Esqueci o nome agora. Mas, enfim, não pode, né? Você modificar o carro, né? Então, tem lugares que pode, o insufilme, né? Tem outra palavra também. Enfim, não pode, tá? Mas o 111 eu falei, mas ele também não cai para vocês. Então, essa parte aí está, né, no edital, mas não é conteúdo para o concurso de vocês. Então, não precisa se preocupar com essa parte. A identificação do veículo. Então, o veículo, ele tem que ser identificado, claro, né? Ele é identificado pelo chassi ou monobloco, assim como também ele é identificado com as placas dianteira e traseira, né? A placa do carro. É por isso que ele é identificado. Então, tem a gravação no chassi no monobloco, assim como tem as placas de identificação do veículo, ok? Os veículos que são de propriedade da União, Estado e Distrito Federal precisam estar devidamente registrados e licenciados aí, né? Tudo certinho. Então, assim, todos os carros que estão circulando, né? Seja carro de polícia, seja uma ambulância, seja um carro diplomático, eles também devem estar tudo regularizadinho, ok? O 117 é sobre transporte de carga, coletivo de passageiros, daí já não entra para vocês, também não entra para vocês, ok? Já não entra também. Então, eu tenho que ir falando só o que realmente entra, tá, gente? Daí também não entra. Veículos em circulação internacional também não entra para vocês. O 9, registro de veículos. Aí sim, todo veículo automotor elétrico articulado de reboque ou semi-reboque deve ser registrado, né? Todo veículo tem que ter o seu registro. E onde que é esse registro? Qual que é esse registro? É o certificado de registro de veículo, que nós chamamos de CRV. Certificado Registro Veículo, CRV, tá? Também especificado pelo CONTRAN. Não pode falsificar nem adulterar este documento, ok? Então, todos os veículos precisam de registro. E é este tipo de registro que eles estão falando. Isso nós já sabemos, né? Para expedição do certificado de registro do veículo, o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAN. Então, através do RENAVAN, eles vão verificar as condições do carro, tal, para emitir depois o registro. Tudo bem? Isso nós sabemos. Então, tem coisas assim que a gente só está dando uma pincelada, porque são coisas que nós estamos por dentro, né? O artigo 123 será obrigatória a expedição de novo certificado de registro do veículo. Então, quando que eu preciso de um novo certificado? Se for feita uma transferência da propriedade do veículo, se o proprietário mudar de município ou de residência, se for adulterado qualquer característica do veículo ou se houver a mudança de categoria. Então, ele era, vamos supor, C passou a ser B ou vice-versa,
tá? Aí precisa de um novo certificado. No 124, do novo certificado de registro do veículo, serão exigidos os seguintes documentos. Então, para fazer esse novo registro, só dando uma recapitulada, né? Precisa certificado de registro do veículo anterior, o licenciamento anual, o comprovante de transferência, se for o caso, a segurança veicular, precisa do certificado, comprovante de procedência justificativa, autorização, no caso se for diplomata, né? Se for carro diplomata, daí precisa da autorização do Ministério de Relações Públicas, só se for. Certidão negativa de roubo ou furto do veículo, comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, multas, encargos, enfim, comprovante relativo ao cumprimento das normas, né? Comprovante de aprovação de inspeção veicular de poluentes e ruído, enfim. Então, eles vão verificar tudo para poder emitir um certificado aí, um novo certificado. As informações do chassi do monobloco, agregados, eles deverão ser prestados pelo Renavan. O proprietário do veículo irrecuperável destinado à desmontagem deverá requerer a baixa do registro. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta no cadastro do Renavan, tá? Então, aquele número lá. Não será expedido novo registro de veículo se houver débitos fiscais, multas, etc. O registro e licenciamento dos veículos de propulsão humana, veículos de tração, obedecerão às regulamentações também, não é o caso de vocês. E registro de tratores também, aí não é o caso. Bom, aqui, só recapitulando, é a questão do licenciamento, né? Então, precisa ser feito o licenciamento anualmente, isso nós já sabemos, né? Então, não vou entrar nesse mérito do licenciamento. Eles colocam, mas é difícil cair uma pergunta sobre licenciamento, porque é mais coisas administrativas, né? Internas. Então, não é isso que eles perguntam, não, porque não é a prática para motorista, né? A prática é você saber lá fazer o seu papel, né? Então, não é licenciamento que cai. Do 136 a 139 também pula, porque é de transportes escolares. 139 do A e B também não é para vocês, porque é motofrete. Habilitação é obrigatório, né? Todos têm habilitação para dirigir, automotor e elétrico. Tem que fazer os exames necessários para poder ter uma habilitação. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir carteira de identidade para você poder tirar sua habilitação, tá? Então, tem coisas assim que não são necessárias vocês estudarem. Quem tira habilitação pode ficar na categoria A, B, C, D ou E, né? Normalmente, a pessoa é mais A e B, né? O A para moto, por exemplo, o B para automóvel, para carro, né? E assim por diante. Cadê? Aqui no caso de vocês é o carro normal, então não precisa o resto. Mas existem 5 categorias. Aqui não é para vocês, pode pular, tá? Aqui não é para vocês. Aqui também não. Está aí, gente, mas daí não é para vocês. Aqui tá explicando para você fazer uma habilitação, todo o processo que você tem que fazer. Fazer exame médico, né? Fazer as aulas lá na autoescola, todos os testes, exames, então é tudo isso, tá? Então isso daí vocês podem pular. A carteira nacional de habilitação vai conter uma fotografia, identificação, CPF do condutor. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames, tudo de novo, fazer tudo de novo para poder conseguir, né, uma nova habilitação. Infrações. A parte de infrações cai no concurso, tá? Ela cai, só que não são todas as infrações que caem para vocês, tá? Então, a gente vai pegar as que possíveis cair novamente, tudo bem? Então, artigo 161 constitui infração de trânsito de qualquer preceito desse código, resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas. Então, assim,
Quando você infringe a lei do trânsito, você vai ter uma penalidade. Então, assim, tem 3 coisas envolvidas. Uma é a infração, 2 é a penalidade, 3 é a medida administrativa, certo? A infração é dizer se foi leve, se foi média, se foi grave, se foi gravíssima. A penalidade é a multa, o que você vai ter que pagar é a multa. E a medida é o que vai ser feito com o veículo ou com a sua habilitação ou, né? Aí é a parte administrativa. Tudo bem? Então, precisa tomar cuidado que uma infração você perde muita coisa, ok? Então, veja, no artigo 162, dirigir veículo se não possuir a carteira nacional de habilitação, se dirigir sem a permissão para dirigir, né? Então, no caso aí de ciclomotor, tá? Ciclomotor não cai de moto para vocês, é mais voltado a carro, tá bom? No 2, deixa eu ver se é para carro, não. Então aí no primeiro e no segundo não é para vocês, tá? É para moto aí no caso. No 3 já é para vocês. Aqui no primeiro é moto, aqui é para vocês. No 3, carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, categoria diferente a do veículo. Então vamos supor, você tem uma habilitação para carro, só que você estava dirigindo moto. Então a sua habilitação não permite para as 2 coisas. Por exemplo, é infração gravíssima, tem a multa e tem a retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Então, você não era o condutor habilitado, então tem que chegar alguém que seja habilitado para conduzir o veículo que você não tem habilitação para isso, tá? Se sua carteira nacional de habilitação tiver vencida há mais de 30 dias, é uma infração gravíssima, você paga a multa e tem um recolhimento da carteira nacional de habilitação, além da retenção do veículo até alguém chegar, né, até a apresentação de um condutor habilitado para dirigir, ok? Também, se você usa óculos, por exemplo, só que você não está com óculos, né? Aparelho de audição. Então, quando você vai fazer lá o exame, você fala que usa óculos, que isso e aquilo. Só que daí, na hora que te pegam lá dirigindo, você tá sem óculos, tá sem o aparelho, tá sem... É uma infração gravíssima também, recebe multa, tem a retenção do veículo, etc. Vejam, caiu no concurso passado uma questão. Conduzir veículo automotor com carteira nacional de habilitação de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo será considerada uma? Então é infração gravíssima, média, gravíssima ou grave, tá? Então primeiro vocês têm que ver se é grave, se é gravíssimo ou se é média. Depois vocês terminam de ler o resto, tá? Então, ó, infração gravíssima e terá retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. É uma infração média e terá retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. É uma infração gravíssima e terá apreensão do veículo mais medida administrativa. Ou é uma infração grave e terá apreensão do veículo mais medida administrativa, tá? Aí vocês vão fazer e depois nós faremos a correção. Qual alternativa vocês acham que é a correta aí? O artigo 163 é continuação das infrações. Então aí, o 163, entregar a direção do veículo à pessoa, a outra pessoa não pode. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Só o que, tá? Então, o que não pode? Tudo que eu vou falar recebe uma penalidade, recebe uma infração, recebe uma medida, tá? Então, você não pode entregar a direção para outra pessoa dirigir no seu lugar. Permitir que pessoa, nas condições, tome posse do seu veículo e conduzir na via. Dirigir sob a influência de álcool ou drogas, né? Não pode. E se for pego ainda por cima, né? E for submetido a teste, a exame clínico, perícia, outro procedimento, e for detectado álcool ou droga, piora a situação, tá?
tudo tem a infração, a penalidade, a medida. Nesse caso, a infração é gravíssima, ok? E assim por diante. Confiar ou entregar a direção do veículo à pessoa que, mesmo habilitada, mas por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições. Então, você entregar para uma pessoa que esteja bêbada, alcoolizada ou sem condições de dirigir, né? Outras situações. Conduzir sem o uso de estar sem o cinto de segurança. Transportar crianças no veículo sem segurança. Dirigir sem atenção, sem os cuidados de segurança. Dirigir ameaçando os pedestres, né? Atravessando em via pública. Aí é gravíssima. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos, né? Detritos. Dentro do carro você jogar água nas pessoas que estão passando, por exemplo. Atirar o veículo ou abandonar na via objetos. Então, tomou uma garrafinha de água, bebeu uma latinha de cerveja, que também não pode, uma latinha de refrigerante, aí você joga pela janela. Não pode. Disputar corrida, pior ainda, infração gravíssima aí, né? Disputar corrida, já pensou? 174, promover na via competições, não pode, a infração gravíssima. Utilizar veículo para demonstrar, exibir manobras perigosas, né? Bruscas, é gravíssima. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, meu Deus, tá? Gravíssima, é claro, né? Multa, suspensão do direito de dirigir, tudo vai depender do que acontecer com a vítima também, né? E você não pode não pode deixar de prestar socorro, né? De prestar ou providenciar socorro à vítima, adotar providências, de preservar o local, remover o veículo, identificar-se ao policial, enfim, vai fazer o boletim de ocorrência. Deixar o condutor de prestar socorro é uma infração grave, né? Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima, adotar providências para remover o veículo. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto, de sua remoção. Em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido, a infração é grave. Nas demais, a infração é leve. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Caiu essa pergunta na prova, tá? Combustível, a infração é média, tá? Mas tem multa. A infração é média, né? Perde pontos. A penalidade é uma multa e ainda por cima é removido o veículo do local. Não é apreendido o veículo, mas ele é removido do local. Depois, 181, estacionar o veículo. Caiu uma pergunta dessa no concurso passado. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração é média, tem a penalidade de multa e a remoção do veículo. Aí também não pode. Afastado da guia da calçada meio fio de 50 metros a 1 metro. Afastado da guia da calçada a mais de meio metro. Em desacordo com as posições, tá? Essa aí, 181, caiu um concurso passado. 180 e 181 caiu. Aqui, gente, várias... não entra pra vocês essa daqui, tá bom? Então a gente vai pular. É só infração. O que mais cai eu vou avisando vocês. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, é uma infração grave. Onde houver sinalização horizontal, delimitadora do ponto de embarque e desembarque de passageiros, né? Infração média. Viadutos, pontes, túneis, a infração é grave. Contramão de direção é média. Aclive ou declive é grave. Em desacordo com a condição regulamentada por sinalização, a placa de estacionamento é infração grave. Locais e horários proibidos, média.
Locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização é grave. Vagas, olha, essa daí muita gente recebe, hein? Vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos. Então a pessoa utilizou uma vaga que era para deficiente ou idoso e não era, né? Infração gravíssima, além de multa e remoção do veículo. Tá? E aqui o 182 é as paradas do veículo, tá? Já caiu em concurso anterior também. Opa, deixa eu ver o negócio aqui. Está repetindo. 81, 82. Não, tá não. Tá? Nas esquinas e a menos de 5 metros de bordo de alinhamento da via transversal. Peraí. Nossa, pra mim tava igual, não tá não. Não tá repetindo, não? Não. Tá. Então, aqui na 182 é as paradas dos veículos, tá? Nas esquinas e a menos 5 metros de bordo, que não pode, afastado da guia, tal. Então, o que não pode? Parar o veículo, tá? Parada do veículo. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre, infração média. Transitar com o veículo, faixa ou pista da direita, é leve. Faixa ou pista da esquerda, grave. Faixa ou via de trânsito exclusivo, gravíssima. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo na faixa correta, infração média. Transitar pela contramão de direção, infração grave. Transitar em locais e horários não permitidos, é média. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito, é média. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores de socorro. Ó, lembra lá no início quando eu falei? Deixar a ambulância passar, a polícia passar, o bombeiro passar, etc. Se você não deixar, eles estão avisando e você não quis deixar. Infração gravíssima e multa. Os artigos 190 e 255 não caem para vocês. Questão. De acordo com o artigo 204 do Código do Trânsito Brasileiro, deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para operação de retorno, é considerado uma infração. Tem que olhar lá, né? Que tipo de infração seria essa? Outro simulado. Analise a figura. Ela mostra uma situação de trânsito em que um veículo está efetuando uma curva para a sua esquerda. Veja o desenho aí do veículo. Neste caso, para não ser arremessado para o lado contrário da curva, o motorista deverá, o que ele vai ter que fazer? A. Aumentar a velocidade até a metade da curva e manter-se bem à direita. B. Continuar na mesma velocidade e frear no meio da curva? Prova passada, hein? C. Reduzir a velocidade e manter-se no centro da sua faixa? D. Continuar na mesma velocidade e ficar bem à esquerda da sua faixa? Ou E. Diminuir a velocidade antes da curva e aumentar bem a velocidade no meio dela? Essa daí não é difícil responder, né? Vamos lá. Mais um pontinho aí, para quem responder direitinho aí, prestando bastante atenção. Foi do concurso passado também essa questão. A próxima também foi do concurso passado. Ó. Analise a imagem. Olha onde o carro parou. Além de ser esquina, tá pegando a faixa ali, né? De pedestre. A figura mostra um veículo parado na esquina e sobre a faixa de pedestre. Esse veículo poderá ser multado pelas duas infrações, né? Por estar na esquina e na faixa de pedestre. No caso do estacionamento na esquina e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, o condutor será multado com infração. Então, assim, não tá perguntando, ele está errado em duas coisas, mas está perguntando a parte da esquina, não da faixa de pedestre, né? Se é levíssima, leve, média, grave ou gravíssima. Vamos lá.
Aqui, a partir do 256, é a respeito das penalidades. Então, não são todas as penalidades que nós vamos estudar, tá? Então, são as penalidades que, se você cometer alguma coisa errada, a penalidade que você vai receber. Então, só vou falar o que cabe para vocês, tá bom? A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas nesse código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas. As seguintes penalidades. Então, quais as penalidades que o condutor pode receber, tá? De uma autoridade de trânsito? 1. Advertência por escrito. 2. A multa. 3. A suspensão do direito de você dirigir. 5. O 4 foi tirado. Não existe mais no novo código. 5. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 6. Cassação da permissão para dirigir. E 7. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, tudo isso a autoridade de trânsito pode te fazer, né? Dependendo da situação, é uma penalidade. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas. Então, o que acontece? Muitas vezes o condutor está dirigindo, mas o carro não é dele. Então, a multa vai para o proprietário, né, do veículo. Algumas coisas para o condutor, algumas coisas para o proprietário e assim por diante. Das infrações, veja. Então, tudo vai depender da infração, o valor que você vai pagar. Aqui é o básico, né? As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com sua gravidade. 4 categorias. Se for uma infração gravíssima, vai entrar nos R$ 293,47. Se for grave, R$ 195,23. Nessas alturas, a gente não pode receber infração, né, gente? Tudo tão caro. Uma que já não pode. Imagina ter que ficar pagando multa. Se for média, R$ 130,16. E se for uma multa leve, R$ 88,38. Tá? Então, leve, média, grave e gravíssima. Não tem a levíssima, que é pegadinha, tá? É a leve, média, grave e a gravíssima. São 4. A cada infração cometida são computados os pontos. Se for leve, você perde 3 pontos. Se for média, 4 pontos. Se for grave, 5 pontos. Se for a gravíssima, 7 pontos. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado aí para não perder tantos pontos, né? Ainda mais quem vai trabalhar com o carro da empresa, essas coisas, tem que tomar muito cuidado. Simulado. A multa de natureza média poderá acarretar a seguinte pontuação no prontuário do condutor. Então, você recebeu uma multa, né? E lá vão tirar os seus pontos. A sua multa foi de natureza média. Quantos pontos eles vão tirar de vocês? 3, 4, 5, 6 ou 7. A média, né? Letra A, 7 pontos. Letra B, 6. Letra C, 5. Letra D, 4. Letra E, 3. É multa média, né? Lembre-se, tem a leve, a média, a grave e a gravíssima. Só são 4. Tá? E a média onde se encaixaria aí? Vamos lá. Depois, 260, 61, 63, 65, vai falar da questão de você pode ser suspenso do direito de dirigir, né? Se você estourar os pontos, se você estourar em 20 pontos, tá? No tempo de 1 ano, sua habilitação pode ser cassada, enfim, a parte principal já foi, tá? Aqui só estão recapitulando. A mesma coisa aqui, ó. O infrator que cometer 2 ou mais infrações cumulativamente, as penalidades serão dobradas, né? Ou triplicadas. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito, a infração da natureza leve ou média, tá? Aqui, o infrator será submetido a curso de reciclagem. Então, quando que ele vai precisar desse curso de reciclagem? Quando, sendo contumaz, for necessária a sua reeducação, quando suspenso do direito de dirigir, quando se envolver em acidente grave, quando condenado judicialmente pelo delito, a qualquer tempo, se for constatado, né, que ele colocou em risco a segurança no trânsito,
e em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN. Aí nesse caso tem que fazer toda uma reciclagem, tudo de novo, né? Para poder conseguir. Medidas administrativas. Então, essa parte administrativa, eles ficam com o quê? Eles podem reter o veículo, remover o veículo, recolher a Carteira Nacional de Habilitação, eles podem recolher a sua permissão para dirigir, o certificado de registro, o licenciamento, né? Podem barrar o licenciamento, o excesso de carga que você está levando, o teste de dosagem alcoólica ou de drogas ou alguma coisa assim, o animal que está circulando com você, os animais, né? Não pode, os animais no carro, né? E realizações de exames de aptidão física, mental, etc. Tá? São medidas administrativas, ok? Aqui a mesma coisa, né? Tá só continuando o que pode ser feito de licenciamento, daí não cai para vocês essa parte, nem essa parte cai para vocês, que é mais a parte da fiscalização. Então não cai perguntas do concurso sobre fiscalização, porque o concurso não é voltado para os fiscais propriamente, né? O processo administrativo da atuação, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração do qual constará. Então, eles vão fazer lá a infração que você cometeu, vai ter que falar o local, a hora, o que você cometeu, aquela cartinha, né, que chega na nossa casa dizendo que eu já levei por estacionar em local errado, e meu marido já levou de excesso de velocidade, né? Então a gente não quer pagar mais nada já. Esse ano, graças a Deus, não teve nenhuma. E daí vem aquela cartinha bonitinha, o local onde aconteceu, a data, o horário, a foto do seu carro, né? Então é sobre essa parte aí. Aqui não cai para vocês do julgamento, tá? Não cai. Tá? Eles vão julgar e mandar a resposta. Às vezes vocês entram com recurso, não concordam com a multa que levaram, não foi vocês, aquela coisa toda, podem recorrer. Então, julgamento, né? É o artigo 281 a 290 não cai, julgamento. O capítulo 19 é dos crimes de trânsito. Então, assim, além de você ter que dirigir corretamente por você e pelos outros, né? Ainda, você pode perder a habilitação, essas coisas, até o de menos, vamos dizer assim. Pior se acontecer um acidente, você tem que responder criminalmente, aí piora a situação, né? Então, a partir dos 291 é sobre isso que fala. Os crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos no Código, aí vai entrar também Código Penal, Código do Processo Penal, aí já, né? Aplica-se aos crimes de trânsito, de lesão corporal culposa, né? Sob a influência de álcool ou drogas, participando de corridas na via, transitando em velocidade superior ao permitido. Isso daí é crime de trânsito, tá? O artigo 292 a 300 não entra. 301. Condutor do veículo nos casos de acidente de trânsito, de que resulta a vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela, tá? Então assim, nós não estamos falando de vítima que faleceu, de outra, não. Aconteceu um acidente no trânsito, você socorreu a pessoa, você prestou o socorro, tá? Então, se você prestou o socorro, não vai ser preso em flagrante e nem vão exigir uma fiança sua, nada disso, tá? Aí tudo vai depender do acidente, do que aconteceu. Okay? Crimes em espécie. Aí aqui sim. Praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. A pena é de detenção de 2 a 4 anos, suspensão, proibição, permissão para dirigir. No homicídio culposo cometido na direção, a pena é aumentada a 1/3 a metade. Se o agente não possuir, além do acidente, aumenta a pena se não possuir permissão para dirigir,
praticar em faixa de pedestre ou calçada, deixar de prestar socorro à vítima, no exercício da sua profissão ou atividade estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros, então tem que tomar muito cuidado. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou drogas, a pena de reclusão, aí a pessoa vai presa também, né? De 5 a 8 anos. Então, enfim, tem que tomar muito cuidado no trânsito, que não é brincadeira. Daí entra em crime, em processo penal, aí o negócio fica feio, tá? Então, praticar lesão corporal culposa na direção do veículo, pena de detenção, deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, você deixar de prestar atendimento e socorro à vítima, também pode ser preso. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir, também preso, pelo menos na lei, né? Conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, né? Sob efeito de álcool ou droga, pena, pode ser preso. Violar a suspensão, a proibição da permissão de dirigir. Já tinha sido falado que não podia e está fazendo de novo. Também pode ser preso. Participar na direção do veículo de corrida, também pode ser preso. Dirigir veículo sem a devida permissão. Permitir, confiar e entregar a direção a outra pessoa. Trafegar em velocidade incompatível. Ou seja, tudo que lá já foi falado, aqui só está falando o que acontece com a pessoa. Que a pessoa pode ser presa em muitos casos. Daí entra o processo penal aí, tá? E aqui, finalizando aí, o Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do CONTRAN. É ele que resolve quem vai ser os membros do CONTRAN. O CONTRAN tem um prazo de 240 dias a partir da publicação deste código para expedir as resoluções, né? Toda vez que eles mudam a lei, eles têm esse prazo para organizar tudo. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de 240 dias, também fazer a publicação a respeito da educação de trânsito. O artigo 316 a 341 são processos internos, não cai de jeito nenhum. E aqui vocês têm os simulados, de acordo com o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, no capítulo de crimes de trânsito. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo tem a duração de 2 meses a 5 anos, 6 meses a 3 anos, 6 meses a 2, 1 ano a 2 meses. Então, se você comete esse crime, conforme o artigo 293. E aí, nós finalizamos o conteúdo sobre o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Tem alguns simulados. A teoria é bem cansativa mesmo, mas é obrigatória porque está na bibliografia do concurso. Mas a dinâmica é os treinos que nós faremos posteriormente. Quando terminar toda essa parte teórica do que eles pedem, aí é treino, 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 treino. Fiquem tranquilos, porque o treino faz toda a diferença, né? Pela minha experiência de cursinho, de concurso, vários candidatos, vários alunos passaram bem classificados, e eu espero o mesmo com vocês. Então, vamos seguindo passo a passo, com paciência, compreensão. Não acumulem vídeos para assistir, não deixem de assistir às aulas presenciais, ou pelo menos as gravadas. Não deixem de fazer os exercícios que são solicitados, isso é muito importante para vocês, para que vocês consigam um bom resultado no concurso, tá? Quero ver o nome de todos lá no Diário Oficial, felizes, assumindo o cargo, e estando lá vocês podem almejar outros cargos internos lá, tudo depende de cada um também, das oportunidades que aparecem, ok? Um abraço, bons estudos e até a próxima aula ao vivo, tá bom? Um abraço.